Boa noite a todos. Mais uma vez estamos unidos em preces, não só para pedir por nós, mas também para toda a humanidade. A prece é a melhor ocasião para demonstrarmos nosso amor. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos tocar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Que Jesus esteja com cada um de nós, que assim seja e assim é. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite a todos. Continuando o estudo do capítulo 28, onde iniciou-se na semana passada, na explanação da semana passada, do item 1 ao 3. Eu darei continuidade hoje com vocês na nossa conversa do item 4 ao item 10, falando sobre a questão das preces. As preces espíritas. Ele inicia-se assim: porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Eu quis voltar um pouquinho para falar sobre essa importância desse versículo 20, né? E voltei ali no 18, onde Mateus fala: em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. No 19, no item 19, ele fala: em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. E o 20, que conclui e inicia essa nossa conversa de hoje. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Interessante dizer que eu lendo o livro onde estão esses versículos, anteriormente fala sobre as crianças. E interessante essa alusão à criança, porque a criança é um ser que diretamente, ao falar, ela se comunica com mais sinceridade, com mais facilidade. E aí, então, por sequência, a prece, né? Porque na prece, eles falam, mas afinal, o que é a prece? Poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Por que pensamentos? Porque são os pensamentos que são a origem de quase totalidade de nossas ações. Primeiro nós pensamos e depois é que nós agimos, né? Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus,
quando ditada pelo coração de quem ora. Então é muito importante essa questão do pensamento, né? É muito importante essa questão, pensarmos na questão da prece, de uma corrente fluídica, né? Porque às vezes nós fazemos uma prece, mas com o pensamento em outro lugar, né? Com o pensamento em outras coisas. É claro, isso é comum, porque para que a gente possa entrar nesse estado mesmo de orar, de pedir, de agradecer principalmente, né? Você precisa estar com o pensamento totalmente voltado a Deus, totalmente voltado a Jesus. E é o nosso início, por isso eu acho que a reunião espírita inicia-se com uma prece, né? Para que a gente possa entrar nesse estado de nirvana, nesse estado de comunhão, né, com Jesus, para que a gente possa então estabelecer essa conexão, estabelecer esse nosso agradecimento, o nosso pedido quando houver, né, essa nossa súplica, enfim, a nossa ajuda, né? Muitas vezes a gente faz uma prece para pedir uma ajuda, uma calma para o coração. E então, quando nós estamos iniciando a nossa reunião espírita, é importante que todos estejam numa mesma sintonia. E para que a gente possa estar numa mesma sintonia, é necessário que o nosso pensamento esteja ligado com o mesmo objetivo, né? Então, abrimos a nossa reunião espírita com a prece. Vale dizer também o que representa a prece, né? O que representa a prece nesses momentos? É importante salientar que nos 2 primeiros capítulos se faz necessário falar sobre o caminho escrito por Deus sobre Jesus. Não menos importante é ressaltar a irradiação da palavra, faculdade expressiva e única dos seres humanos. Nós só temos a palavra, né? A palavra é o nosso caminho de expressar os nossos sentimentos, de falar sobre as coisas que nós sentimos. Se fizermos uma comparação entre a essência do que nos ensina o texto com como são as palavras formadas, teremos a noção e a compreensão exata da dimensão do que seja o efeito da união e fraternidade a que o texto se refere. Então ele fala, o texto, ele vem falando, vem nos trazendo muito a questão da união e da fraternidade, né? E como essas palavras chegarão até o nosso objetivo, né? Explicando então essa comparação. A palavra é uma união de letras numa ordem compreensiva de fatos, seres e coisa. Então, o que nós estamos falando, ela tem um fato, né? A gente compreende o fato e dessa união é que nós vamos compreender. Há uma comunhão, a palavra comunhão é muito usada na questão da prece, né? Porque é um estado de espírito que realmente você precisa estar em ligação com o outro. Há uma comunhão entre essas letras para chegarmos a uma palavra. A palavra é o coração da prece, ou seja, é com ela e juntamente com o próximo que estabelecemos a força do pensamento, ideias e intentos. Que interessante essa questão da palavra, é o coração da prece. Pois parece que quando nós estamos falando, quando nós estamos fazendo uma prece, claro que nós podemos fazer essa prece
sem expressar a palavra, mas a palavra ela reforça, né, a nossa intenção, ela reforça a nossa comunhão, ela reforça a ligação que nós teremos para chegar até o Criador. Assim teremos a ciência e a consciência da universalidade do Criador, quando a oração ou prece é proferida em união com o outro. Ninguém pode ser sozinho. A condição da existência humana pressupõe a integração de duas ou mais pessoas para um propósito único, né? Então vem aí a ligação onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei ali, onde Jesus fala, né? Porque ninguém pode ser sozinho. E quando você tem duas ou mais pessoas orando, fazendo a prece para um propósito único, a facilidade de interação é muito maior. É nesse sentido que o texto nos remete ou nos faz pensar no poder da irradiação dos fluidos espirituais. Se pensarmos em Jesus, intentamos para o sentido de união e de harmonia sobre as quais a vida dele se transcorre. Jesus é um espírito de luz que se une ao Criador. A representação da prece em Jesus é, sem dúvida, o único fio condutor que se liga à consciência divina. Daí a suma importância da representação de Cristo. Nos leva a pensar que a prece é o caminho mais rápido que nós temos, né, que liga a nossa consciência a uma consciência divina, que no caso Jesus, no caso o Criador, né? Por isso nós precisamos estar com o nosso pensamento muito voltado a isso, e não pensando em outras coisas, porque o pensamento ele é livre, ele voa, né? E com o dia a dia, esse parar para fazer a prece é de extrema importância para que aconteça realmente essa ligação através do fio condutor, né, que liga a nossa consciência à consciência divina. Voltemos ao conceito e à compreensão da prece enquanto comunhão com o outro. Nesse sentido, a união de duas ou mais pessoas com o mesmo intento ou comunhão de pensamentos nos leva à concordância com o espírito de caridade que ela personifica. Vale comentar a questão de, às vezes, a necessidade que algumas religiões têm, ou talvez até a gente mesmo precise fazer a prece várias vezes, ou recomeçar, ou insistir na questão da prece, até nos sentirmos realmente nessa situação, nesse estado emocional, nesse estado de tranquilidade, nesse estado de ligação com o superior, com a divindade, né? Para que estabeleça esse vínculo. Eu acho isso importante e, de uma certa forma, difícil, né? Difícil. Eu entendo também que a prece, ela a prece de uma certa forma é uma técnica, né? Precisamos treinar para isso, precisamos estar sempre em oração, sempre em prece, para que isso se torne um hábito na nossa vida. Porque, e eu digo por mim mesma isso, às vezes não dá tempo de você fazer uma prece ao deitar, ao finalizar o dia, ou amanhecer o dia, ou você faz a prece com muita rapidez, né? E às vezes nem está sentindo realmente aquilo que está saindo pela minha boca ou pelo meu pensamento, né? Já estou pensando em outras coisas. Então, a necessidade de tornar-se isso
um hábito, né? A importância de, ao deitar, pelo menos ao deitar, agradecer o dia e ao levantar, agradecer a noite, né? Quando não for uma prece específica. E aqui fala também, Deus atende aqueles que oram com fé e fervor. Deus envia-lhes sempre bons espíritos para os auxiliarem. Não existem fórmulas especiais de orações. A bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e nem para os números de palavras, mas sim para as intenções de quem ora. Então a gente percebe que todos os textos que a gente lê fala-se muito nessa questão da intenção, né? Da intenção, daquilo que esteja realmente expressando ou que eu queira expressar do meu coração a Jesus, né? Ou seja, um agradecimento, ou seja, um pedido, né? Outra questão que eu achei interessante destacar aqui para vocês são as formas da prece. A prece deve ser curta e feita em segredo, no recôndito da consciência e em profunda meditação. Profunda meditação. Essa questão da profunda meditação é interessante a gente pensar, né? Novamente nessa questão de que momento, né? Não numa situação tumultuada, em fazer a prece numa situação tumultuada, em fazer a prece com rapidez, em fazer a prece porque eu tenho que fazer uma prece para cumprir uma obrigação de fazer a prece. Isso não seria a melhor maneira, então, da gente entrar em contato com Cristo, entrar em contato com os bons espíritos que estarão nos auxiliando, e a prece também atrai os bons espíritos para que possa nos ajudar a levar o nosso sentimento, o nosso fluido, né? Até a divindade. Assim, a condição da prece está no pensamento reto, podendo-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, em pé, deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou fechados, desde que haja o recolhimento íntimo necessário para se estabelecer a sintonia harmoniosa. Por isso, a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Dessa maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. No livro, para a gente encerrar a nossa pequena conversa, onde o professor Luiz até já colocou alguma coisa sobre a prece no nosso grupo, no livro Boa Nova, do Chico Xavier, no capítulo 18, vem falando da oração dominical, né? E eu quero encerrar com um pequeno trechinho que eu vou ler para vocês, que vocês tenham paciência, e já encerrando com a nossa prece. Foi falada já na fala da semana passada, né? Mas tem um capítulo destinado só a esse tema da nossa oração. Em uma conversa de Jesus com Pedro, né? E ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse um pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Levando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador,
Considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-lhes das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio de luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, concluindo, muito humildemente, entendo que qualquer coisa que nós queiramos falar com Jesus, queiramos falar com os espíritos, queiramos falar com os entes que nos ajudam no início de uma reunião, ao término de uma reunião, que essa prece seja longa, seja curta, mas que tenha o meu pensamento sempre com muita humildade, sempre do íntimo do meu coração, seja feita para que realmente ela chegue ao seu foco principal, que é Jesus Cristo, que é a divindade, para que a gente possa então acalmar o nosso coração, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa então com tranquilidade resolver as nossas inquietações, para que a gente possa ter uma tranquilidade no ambiente em que estamos, seja nas reuniões espíritas, né? Seja em nosso lar, seja em nosso trabalho, sempre com o pensamento ligado a Jesus. Muito obrigada, boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigada, meus amigos, minhas amigas, por terem participado da reunião de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces, em que nossos espíritos entram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz, que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada dia, cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus.
Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima reunião na segunda que vem. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja.